Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática básica para o concurso do IBGE, que na verdade é um processo seletivo. Nessa primeira aula eu vou falar sobre noções básicas de informática. Fica até o final comigo, porque eu vou te explicar um pouco aí sobre a banca FGV, que será a banca desse processo seletivo, e também vou te explicar sobre a informática que é cobrada pela FGV e vamos resolver questões também de informática da FGV. Como eu falei, é um processo seletivo. Eu coloquei concurso ali no início, porque a pesquisa aqui no YouTube está colocando concurso, né? Para o pessoal me achar aqui também no YouTube e na internet. Mas é um processo seletivo, não é um concurso, beleza? Olha só, são dois cargos nesse processo seletivo, que é agente de pesquisa e mapeamento. Aí o salário é esse daqui, R$ 2.676,24, e o número de vaga é 8.480. O outro cargo é supervisor de coleta e qualidade. O salário é R$ 3.379, né? E o número de vaga é 1.110. Aí lá no edital tem uma separação lá dessas vagas, tá? Depois você analisa lá. E o valor da taxa de inscrição é R$ 38,50 para os dois cargos. Bom, tanto para o cargo de agente de pesquisa e mapeamento como supervisor de coleta e qualidade será cobrado em informática. Serão 5 questões de informática. Essa primeira aula que eu vou estar gravando aqui serve somente para o primeiro cargo, que é agente de pesquisa e mapeamento, que são noções básicas de informática. Pessoal, quando fala noções básicas de informática, tem a ver com a parte física do computador, com as peças do computador. Então nessa aula aqui eu vou falar um pouco sobre as peças do computador, sobre a parte física, que também é chamada de hardware. Na próxima aula, após essa, eu vou falar sobre o sistema operacional Windows, que tem tanto no primeiro cargo, como também no segundo aqui, ó. Tá certo? Então essa primeira aula só vai servir para o primeiro cargo mesmo, que é agente de pesquisa e mapeamento. Mas se você vai fazer para o outro cargo, assista essa aula também, para você já ter uma ideia, né, de como é cobrado esse assunto em prova de concurso, que cai bastante, e para você também conhecer mais a minha didática. Fica até o final para você aprender e compartilhe também essa aula com quem você conhece que vai fazer esse processo seletivo. Olha só, vão ser cobradas 5 questões de informática para os dois cargos na prova, tá? E eu ia falar outra coisa aqui, mas vou passar aqui primeiro para explicar para vocês. Então vão ser 5 questões de informática, tá? Além das outras disciplinas, como português, geografia, raciocínio lógico matemático, ética no serviço público. E aqui, ó, língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, ética no serviço público, noções de informática, noções de administração e situações gerenciais e geografia. Então, cada cargo tem algumas disciplinas específicas, tá? Verifica lá para qual cargo você vai fazer e estude de acordo com o que está no edital. Beleza? Sendo que a informática vai ter nos dois. Olha só, nas duas provas vão ter aí questões de português e questões de raciocínio lógico. Eu conheço 2 professores muito bons para te ajudar nos seus estudos e eles conhecem muito bem a banca FGV. A dica que eu te dou primeira coisa para você conseguir a sua aprovação. Ter provas da banca, provas que já ocorreram para você estudar. Por quê? Através das provas anteriores, você vai ter uma noção daquilo que pode cair na sua prova. Depois de ter provas anteriores, é importante você ter material voltado para a sua banca e também ter professores que vão te ajudar a estudar sobre a banca. Eu conheço uma professora de português que ela conhece muito bem a banca FGV, que é a professora Mônica, e ela dá aula particular ou orientação também, né, mentoria, se você quiser. O contato dela vai estar na descrição desse vídeo, tá? Ela não tem canal do YouTube, mas ela atende pelo WhatsApp, beleza? E também eu conheço um professor de raciocínio lógico, que é o professor Ângelo Hélio, que ele tem um canal, e a playlist de aulas dele para o IBGE, né, da FGV, vai estar na descrição do vídeo e também vou deixar no final na tela. Então você pode entrar em contato com a professora Mônica
para perguntar ela ali sobre português da FGV. Se você quiser ter aula com ela, você só ligar para ela, tá? E o professor Ângelo L, você vai acessar o canal dele aqui no YouTube mesmo. Lá deve ter o contato dele também. Olha só, pessoal, é muito importante você estudar língua portuguesa. Vão ser 20 questões numa prova e 14 questões em outra. Raciocínio lógico, ó, 15 questões numa prova e 8 questões em outra. Então são muitas questões. Se você errar muitas questões, pessoal, você não vai ficar dentro das vagas. Você vai ficar bem longe das vagas. Então, quanto mais questões você acertar, mais perto da aprovação você vai estar. E esses dois professores, como eu estou falando, eles conhecem a FGV, assim como eu também conheço a informática, tá? Aí, durante a aula aqui, eu vou te explicar bastante aí sobre a informática da FGV, tá bom? Vamos continuar. Ó, período de inscrição. As inscrições começaram dia 19/11 e vão até o dia 11/12, 11 de dezembro, né? A prova vai ser ano que vem, ó, dia 22 de fevereiro. Então você tem um mês agora, ó, de novembro para estudar, dezembro, janeiro e fevereiro, porque é bem no final de fevereiro. Tem praticamente aí 4 meses para a prova. Então, quanto mais você se dedicar aos estudos, ter material voltado para a banca, ter professores especializados na banca, vão ser úteis aí para a sua aprovação. Tá bom? Não fique enrolando para estudar, senão você não vai conseguir ser aprovado. Curta sempre as aulas no início e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para receber as notificações de aulas novas que eu coloco no canal toda semana. Bom, nessa primeira aula eu vou falar aqui, ó, sobre noções básicas de informática, que vai servir somente para o cargo de agente de pesquisa e mapeamento. Mas se você fazer para outro cargo, pode ficar até o final para você aprender um pouco sobre esse assunto também para os seus próximos concursos. Ó, quando falo aqui noções básicas de informática, já vem na minha mente a parte física do computador, chamada de hardware. Hardware é a parte física da máquina, são as peças do computador, como teclado, mouse, impressora, entre outras peças. Software é a parte lógica da máquina, são os programas do computador, como o Windows, o Word, Excel, PowerPoint, Linux, vírus, qualquer tipo de sistema é classificado como software. Então, hardware é a parte física, software é a parte lógica. Como que funciona um computador, né? O computador, ele funciona assim, ó, entrada de dados, aí vai ter um processamento de dados, saída de dados e armazenamento de dados. Cada peça no computador vai ter uma função. Algumas peças vão ser de entrada, outras vão ser de saída e outras vão ser de entrada e saída, tá? Por exemplo, ó, teclado. Quando você digita no teclado, você faz a informação entrar na máquina. Então o teclado ele é classificado como periférico de entrada de dados, porque ele faz a entrada da informação. Quando essa informação entra na máquina, ela vai ser processada pelo CPU, que também é chamado de processador, que é esse chip aqui, tá? Essa informação que foi processada, ela pode sair da máquina pela impressora, que é um periférico de saída, ou pode ser armazenada no computador em um dispositivo de armazenamento, como o SSD, também chamado de disco de estado sólido, que é um periférico de entrada e saída de dados. Então, na máquina, tem as peças de entrada, saída e entrada e saída. E no centro, aqui, ó, no meio, fica o processador, que faz o processamento de dados. Vamos conhecer todas as peças agora de entrada de dados. Ó. Teclado, mouse óptico ou mouse comum, trackball, que é um tipo de mouse, touchpad, que é o mouse do notebook. Aí tem que tomar cuidado com essa palavra aqui, ó, mousepad. Mousepad é um acessório do mouse. Ele não é um periférico de entrada, é só para colocar o mouse em cima. Essas duas palavras são parecidas, tá vendo? Touchpad e mousepad. Então, se cair na prova o periférico de entrada, será qual? Touchpad. Não é mousepad, que na prova pode cair. Scanner, também chamado de mesa digitalizadora, leitor biométrico, leitor de código de barras, é um periférico de entrada. Webcam, microfone e joystick. Todos eles aqui
São periféricos de entrada de dados. Periféricos de saída de dados, que faz a saída da informação. Ó, monitor, que é a tela do computador. Impressora jato de tinta, também chamada de deskjet. Impressora laser, também chamada de laserjet. Impressora matricial, impressora térmica, impressora plotter, impressora 3D, fone de ouvido e caixa de som. Todas essas peças são de saída de dados. Vou voltar aqui um pouco, só para te explicar a lógica, tá, desse tema, para você não esquecer. Olha só. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos dizer que eu estou falando no microfone. Quando a gente fala no microfone, o som da nossa voz vai fazer o quê? Vai entrar no microfone. Então o microfone é de entrada. Quando você fala no microfone, o som vai sair aonde? Na caixa de som. Então o microfone faz a entrada e a caixa de som faz o quê? Saída. Essa é a lógica, tá? Dos periféricos. Quando é de entrada, saída e entrada e saída. Falou no microfone, entrou o som da sua voz. Vai sair aonde? Na caixa de som, saída. O webcam, por exemplo, ó. A webcam é uma câmera. Quando você passa na frente da câmera, a sua imagem é o quê? Capturada. Quando ela é capturada, quer dizer o quê? Entrada. E a imagem que foi capturada pela webcam vai aparecer aonde? No monitor, na tela. Então a webcam captura e a tela faz o quê? A saída da informação. Certo? Então essa aqui é a lógica. Entrada, saída, e depois eu vou te mostrar os de entrada e saída, que tem as duas funções juntas. Aqui são só de saída, ó, tudo de saída de dados. Tá? Ó, o fone de ouvido, por exemplo, é como se fosse uma caixinha de som no nosso ouvido, né? Uma caixinha de som pequena. Não faz a entrada de dados, só faz a saída. A impressora só faz a impressão, então é a saída. O monitor transmite algo que está dentro da máquina, então é saída também. Beleza? Agora os periféricos que têm duas funções, entrada e saída. Nós temos aqui, ó, as peças de rede de computadores, modem, roteador, hub e switch, que são periféricos de entrada e saída. Tem duas funções. CD, DVD, Blu-ray, disquete, cartão de memória, HD, disco rígido e pendrive e SSD, que são dispositivos de armazenamento de dados, são de entrada e saída. Por que são de entrada e saída? Um exemplo, ó. Você pega o pendrive, né? Você pega um pendrive seu. Quando você coloca o pendrive no computador e você copia uma foto para ele, você está fazendo o quê? Entrada de dados nele. Quando você tira o pendrive do computador, passa para outro computador, encaixa o pendrive, aí você copia aquela foto que estava nele, passa para outro computador, você está fazendo o quê? Saída de dados. Então, entrada é quando você armazena a informação nele. Saída é quando você copia essa informação para outro dispositivo. Certo? Por isso que os dispositivos de armazenamento, eles são de entrada e saída. Beleza? Ó, placa de fax modem, entrada e saída. Placa de rede, entrada e saída. Headset. O que é headset? É aquele fone com microfone. Somente o fone é saída. Somente o microfone, entrada. Então, quando une os dois, o nome que se dá é headset, que cai em prova, tá? Tem que guardar esse nome. É de entrada e saída. Monitor touchscreen, que é aquele monitor de toque na tela. Toda vez que o monitor for de toque na tela, é de entrada e saída. Por quê? O nosso dedo, quando toca na tela do monitor, é como se fosse um mouse. Então você tocou na tela, fez a entrada. Quando ele transmite a informação para você, é a saída. Então é de entrada e saída. Impressora multifuncional, aquela impressora que copia, escaneia e imprime. Ela tem mais de uma função, tem 3 funções assim na básica, né? Imprimir, impressão, né? Copiar, que é tirar, como se fosse, que a gente fala tirar xerox, né? Que é copiar. E scanner. O scanner é entrada, a impressora é saída. Então, multifuncional, entrada e saída. Muitos candidatos não estudam informática para concursos públicos. Estude comigo os assuntos mais cobrados e fique atualizado. A informática pode fazer a diferença na sua aprovação. Quanto mais pontos você tiver, mais perto da aprovação você vai estar. Não deixe para estudar também informática na última hora,
porque são vários assuntos para você estudar e não vai dar tempo. Vamos resolver questões da banca FGV falando sobre esse assunto, né? Que é a parte física do computador chamada de hardware, e dentro do assunto hardware, os periféricos de entrada, saída e entrada e saída. E se você chegou até aqui, você não se inscreveu no canal ainda, já se inscreva, ative o sininho de notificações para receber as notificações de aulas novas, curta sempre as aulas no início e no final você compartilha também nas suas redes sociais e pelo WhatsApp. Ó, vamos fazer várias questões, né, da FGV, tá? Só questões da FGV para você entender como pode ser cobrado na sua prova. Ó, primeira questão. São dispositivos de entrada e saída, respectivamente. São dispositivos de entrada e saída, respectivamente. Ó, esse enunciado aqui, ele ficou um pouco mal feito, tá? Parece que está pedindo assim, quais são os dispositivos de entrada e saída, que tem as duas funções. Mas não é isso não. Aqui está pedindo o primeiro é de entrada e o segundo é de saída. Ó, respectivamente, tá? Primeiro de entrada, depois de saída. Tá bom? Mas o enunciado não ficou muito bom não, tá? Na prova, caso fosse cobrado uma questão parecida com essa na sua prova, você poderia entrar com recurso, porque o enunciado deu um duplo sentido ali, tá? Então, aqui a gente vai resolver como se fosse correto, tá? É de entrada e saída. O primeiro tem que ser de entrada, o segundo de saída. Aí eu vou marcar aqui, ó, em todas as alternativas, qual é a função de cada dispositivo. Vamos lá. Ó, letra A. Scanner é de quê? Entrada. Microfone, entrada. Monitor, saída. Mouse, entrada. Teclado, entrada. Impressora, saída. Alto-falante, que é a mesma coisa de caixa de som, saída. Projetor, que é a mesma coisa de monitor, saída também. Então, qual alternativa aqui tem um de entrada primeiro e outro de saída? Letra C. Ó, teclado de entrada, impressora de saída. Então você tem que saber isso aqui, tá, pessoal? Tem que estudar. Você que vai fazer para esse cargo aí, pode cair uma questão sobre hardware, que é a parte física do computador, e pode cair um assunto parecido com esse. Não vai cair nada igual, tá, pessoal? Nada igual. Pode cair assuntos semelhantes, tá bom? Não fica com essa de, ah, professor, vai cair igual? Não, não vai cair igual não. Já tô te avisando. Que tem candidatos que ficam me perguntando isso. Assim, pessoal, tem pessoas que não querem estudar, tá, pessoal? Então não fica com esse negócio, ah, não vou estudar, não. Estuda para você aprender o assunto que pode cair na sua prova. Todo assunto é importante, tá? Não vai cair nada igual. Pode cair questões semelhantes, né? Com o mesmo tema, no caso. Beleza? Então tem que guardar, ó. Assim como eu guardei isso aqui tudo, você vai ter que guardar também. Tá certo? Então a letra C é a resposta correta, ó. Teclado é de entrada, impressora é de saída. Para a próxima. Também da FGV, ó. Os dispositivos de entrada e saída são componentes essenciais em qualquer sistema de computação e desempenham um papel fundamental na interação entre os usuários e as máquinas. Alguns dispositivos têm a capacidade de executar ambas as funções. Assinale a opção que indica um dispositivo que tem entrada e saída combinadas, ó. Entrada e saída o quê? Combinados. Quer dizer o quê? Ele é de entrada e saída. Teclado de quê? Entrada. Monitor touchscreen, que é o monitor de toque na tela. Entrada e saída. Isso aqui já é resposta. Mouse, entrada. Impressora laser, saída. Resposta correta, letra B. Tá vendo? Então, a FGV tem costume de cobrar esse assunto. Já vi cair em muitas provas, tá, pessoal? Eu coloquei aqui algumas questões só. Tem muitas questões sobre esse assunto. Tem que estudar. Questão 3. Assinale o dispositivo de computador que serve exclusivamente para entrada de dados, ó. Assinale o dispositivo de computador que serve exclusivamente para entrada de dados. Qual que é de entrada aqui, ó? HD, entrada e saída. Impressora, saída. Memória, toda memória é de entrada e saída. Monitor de vídeo, saída.
teclado, entrada. Então, qual que é exclusivamente de entrada? Letra E, teclado. Tá vendo? Então tem que guardar essas informações que são importantes. Passa para o caderno, né? Anota aí para você não esquecer. Ó, questão 4. Observe os dispositivos listados abaixo, tipicamente encontrados em um computador pessoal. Impressora, mouse, teclado, monitor de vídeo. São dispositivos de saída, que faz a saída da informação. Ó, impressora, saída. Mouse e teclado, entrada. Monitor de vídeo, saída. Então é o número 1 e o 4. Ó, tem um no início aqui e aqui. Aí eu já posso eliminar essas daqui se eu fizesse por eliminação, né? Depois tem o 4, ó. C. Resposta correta. Fiz algumas questões aqui, tá? Bem básicas, são da FGV. Pode cair assim na prova sua? Pode cair. Já caiu em várias provas anteriores, pode cair na sua prova também, de outra forma, né? Você viu que cada questão é de um jeito. Pode cair o mesmo assunto, que é esse assunto que eu estou falando aqui, periféricos de entrada, saída e entrada e saída, que também são chamados de dispositivos, né? De entrada, saída e entrada e saída, na sua prova. Não vai cair igual está aqui, vai cair parecido com isso daqui, tá? Então a gente fez aqui várias questões falando sobre o mesmo tema, que são os periféricos do computador. Vamos retornar aqui no início, só para a gente lembrar. Ó, primeira questão. Deixa eu apagar as marcações aqui rapidinho. Ó, são dispositivos de entrada e saída, respectivamente. Primeiro de entrada, depois de saída. Teclado de entrada, impressora de saída. Ó, na segunda questão. Lá no final, lá. Deixa eu marcar ali de novo. Ó. Assinale a opção que indica um dispositivo que tem entrada e saída combinadas. Entrada e saída combinadas quer dizer o quê? Que ele é de entrada e saída. Que é a letra B. Monitor touchscreen, que é o monitor de toque na tela. Ó, a terceira questão. Deixa eu apagar aqui. Lá em cima, ó. Assinale o dispositivo de computador que serve exclusivamente para entrada de dados, somente de entrada. Teclado. E a última questão aqui, ó, só para a gente revisar. Ó, são dispositivos de saída, ó, saída, só saída. Impressora, que é número 1, e monitor de vídeo, que é número 4. Aí se você fosse por eliminação, né, você poderia fazer assim, ó, impressora, onde tem impressora? Na letra A, na letra C. Aí você já eliminaria aqui, ó, eliminaria a B, a D e a E. Aí depois você ia ver outro de saída, devagarzinho, sem fazer correndo, né? Ó, monitor de vídeo, que é 4, ó, na letra C. Na A tem 1 e 2, ó. O 2 é mouse. Mouse é o quê? Entrada. E tá pedindo o quê? Só de saída. Seria impressora e monitor de vídeo. Letra C. Mas, pessoal, olha só. Aqui foi cobrado impressora, mouse, teclado, monitor de vídeo. Mas pode cair aquelas outras peças que eu já ensinei no início. Pode cair webcam, que é de entrada. Scanner, é de entrada. Microfone. Joystick, saída, por exemplo, plotter. Vou até voltar aqui para te mostrar, ó, essa impressora que cai muito em prova. Muita gente não conhece o significado desse nome. Deixa eu sair aqui rapidinho. Aqui, ó. Ó, por exemplo, ó. Esses nomes todos aqui, ó, você pode passar para o caderno se você quiser. Você escreve lá no seu caderno, ó, periféricos de entrada. Aí você bota teclado, mouse óptico, trackball, touchpad,
Aí pode colocar uma observação que mousepad não é periférico de entrada, é um acessório do mouse. Scanner, aí tem os nomes dos scanners que pode cair na prova. Joystick, microfone, webcam, todos eles são de entrada. Depois vem o de saída, ó. Aí no de saída tem esse nome aqui, ó, plotter, cai muito em prova. Plotter é uma impressora grande, ó, tá vendo? De grande porte. Ela é somente de saída. Só a impressora que é de entrada e saída tem que ser multifuncional. Todas as outras impressoras são só de saída. Impressora plotter, impressora térmica, impressora matricial, impressora laser, impressora DeskJet, que também é chamada de jato de tinta, impressora 3D, todas elas são de saída. A impressora que é de entrada e saída é a multifuncional, que é essa aqui, ó. Aí ela é de entrada e saída. Então tem que guardar esses nomes que podem cair na sua prova, tá certo? Então a gente fez várias questões da FGV e eu comentei com você também sobre elas aí para te ajudar nos seus estudos. Eu tenho um intensivo de questões da FGV 2025, com questões 2025 e anos anteriores também da FGV, para você praticar questões, que é muito importante, você que vai fazer concurso, praticar questões do assunto, por exemplo. Eu ensinei para você aqui sobre periféricos do computador, né? Sobre parte física do computador. Você tem que resolver questões desse assunto para guardar. Na próxima aula, eu vou falar sobre o Windows. Aí você tem que resolver questões do Windows para guardar. A FGV, ela vai te cobrar muito o conhecimento da informática, né? Não vou dizer que é fácil as questões da FGV, não são. Essas daqui são algumas que eu coloquei mais simples para você entender, mas tem questões mais difíceis. Então você tem que praticar questões da FGV para você guardar o conteúdo, tá certo? Aí eu tenho um intensivo de questões da FGV que você pode adquirir comigo, entrando em contato pelo WhatsApp. E também eu tenho provas 2025 de concursos que já ocorreram nesse ano, organizadas da FGV. Para adquirir todo o material, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone DDD 22 998 58 7780. Eu também tenho um preparatório de informática para concurso que te dá base para a FGV e para outras bancas também. Para adquirir também é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Se você ainda não acessou minha comunidade aqui no canal, clica no aplicativo do YouTube no seu smartphone, digita meu nome Romilton, vai aparecer Romilton Júnior Informática, você vai vir para a tela inicial do meu canal e aqui vai ter a guia Posts. Clique em Posts, arrasta para baixo que vão ter questões de informática para concurso para você praticar, informações sobre mim e sobre o concurso público. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e se inscreva no canal. E abaixo também na descrição do vídeo eu vou deixar o link do meu outro canal, que esse aqui é o meu segundo. Lá no meu outro canal tem mais aulas da FGV para você estudar também. E aqui na tela vai ter a playlist de aulas minhas de informática e a playlist de aulas do professor Ângelo Hélio. Se você quiser estudar português também da FGV, procure a professora Mônica. O contato dela do WhatsApp vai estar abaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula.